Gostaria de desejar as boas-vindas ao eminente conselheiro Érico Xavier de Sterri Silva e ao conselheiro querido amigo decano, Júlio, e com as saudações pelo time de Portugal, belíssima vitória, nos emocionou muito com aquela vitória dentro da França. Imagina eu, pá. Com os comentários do meu pequeno Bernardo, Né? que disse, papai, a melhor coisa que o Cristiano Ronaldo fez foi ter saído. Foi ter saído. Voltando à sessão, após desejar as boas-vindas. Deu mais brilho aos outros, a saída dele. Verdade. Desejando as boas-vindas ao conselheiro Josué, ao conselheiro Júlio Cabral, fazer os registros do tratamento de saúde do nosso eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, de licença médica, com início de 30 de junho, mas, pelo que me consta, estará presente na próxima sessão, conselheiro Érico, nos dando a honra e o brilho do seu pronto restabelecimento. Nosso colega Júlio Pinheiro estará aqui compartilhando com a gente mais uma sessão. Colega este que está sendo substituído pelo auditor, conselheiro convocado, Mário Costa Filho. E na leitura de expediente deste Tribunal de Contas, para a sessão solene de posse do procurador, gostaria de convidar a todos os presentes, senhores conselheiros, procuradores, auditores, advogados, funcionários, enfim, a todos os presentes, para que compareçam na próxima quinta-feira, às 10 horas, para a sessão solene de posse do procurador Carlos Alberto Souza de Almeida, do cargo de procurador-geral. Convite do 7º Comando Militar, Comando Aéreo Regional, para a cerimônia militar alusiva ao aniversário Alberto Santos Dumont, pai da aviação, de número 143, e patrono da aeronáutica, a ser realizada às 17 horas do dia 20, quarta-feira da próxima semana, em Manaus. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para participar de audiência pública sobre transparência pública no Estado do Amazonas. Eu gostaria de pedir que o auditor Alípio nos representasse, até porque tem participado juntamente com o doutor Pedro, comigo, com o procurador Cristiano da Rede Controle, e como eu estou presidindo, não poderei comparecer, mas estarei amanhã com toda a Rede Controle na Assembleia. Peço que Vossa Excelência, e se o plenário assim me permitir gostaria de inverter a pauta para que Vossa Excelência julgue seus processos e vá nos representar. Na fase de indicações e propostas, conselheiro Josué Filho, para que seja registrado o agradecimento da servidora que se aposenta, Maria Auxiliadora Ascensão de Barros, em virtude dos excelentes serviços prestados a este Tribunal de Contas, para registro nos assentamentos da funcionária. Continua facultada a palavra na fase de indicações e propostas. Com a palavra, a nossa eminente conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu gostaria de fazer um registro de pesar da genitora da funcionária Cátia Lobo e que houvesse comunicação à família. Excelência, foi a mãe ou o pai? A mãe, foi a mãe? Presidente, na mesma esteia da conselheira, estou de acordo. Com o apoio do Ministério Público, Excelência. Com as flores da saudade. Associe as palavras, senhor presidente. Com a minha adesão, presidente. Por unanimidade, essa presidência também se associa e iria também se manifestar de pronto, desejando à família enlutada, representada pela companheira, brilhante funcionária desta Corte de Contas, Cátia Lobo, as condolências devidas e, acima de tudo, que, num espírito cristão, a família enlutada encontre a paz devida, pelo descanso da mãe, que a mãe da nossa prezada Cátia Lobo vinha sofrendo há um bom tempo, mas é uma perda que ninguém está preparado. Enfim, fica aqui o nosso registro,
Fica aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos, e que a família encontre em Deus, acima de tudo, o conforto devido e seja amparado pelas bênçãos divinas nessa perda que, como disse, é irreparável. Continua facultada a palavra na fase de indicação de propostas. Senhor presidente. Com a palavra, desculpa, não vi o eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva. Bom dia. Bom dia. Para comunicar a Vossa Excelência e ao Tribunal Pleno que eu recebi uma ligação do deputado Davi Almeida. Desculpe, estava me lembrando do Almeida e me esqueci do primeiro nome. Obrigado, conselheiro. Deputado Davi Almeida, que, aliás, tentou falar com Vossa Excelência, presidente, mas parece que Vossa Excelência não atendeu. Mas ele apenas comunica ao tribunal que a fase de emendas à lei de diretrizes orçamentárias já está encerrada e que não houve qualquer emenda a respeito, ou que tenha, ou diga a respeito ao Tribunal de Contas. Então, tranquilizando, evidentemente, a Corte, no sentido de que serão mantidas as mesmas regras para o ano vindouro, as mesmas regras que estão em vigor hoje e que estão há alguns anos, o que é muito bom, evidentemente, porque mantém a sanidade financeira do tribunal, mantém a possibilidade de o tribunal continuar a ter, como há décadas tem, um equilíbrio exigido pela lei de responsabilidade fiscal, o equilíbrio financeiro exigido pela legislação, e, portanto, tranquiliza a Corte quanto a isso. Não esperaria da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Josué Neto, outra atitude, porque é uma atitude sensata, na medida em que, na tentativa de melhorar outras situações até válidas, ou de contentar outras situações até justas, se enfraqueça ou se diminua, ou se rompa um equilíbrio de uma instituição como a nossa, que tem, assim, se mantido e tem agido com estrito cumprimento da legislação sobre as finanças públicas. Então, eu fico muito feliz de poder transmitir ao Pleno essa garantia do deputado Davi Almeida e, como repito, ele, na realidade, fez uma ligação a Vossa Excelência antes, mas, por alguma razão, não conseguiu falar com Vossa Excelência. Então, eu cumpro o papel de transmitir essa informação ao Pleno. Agradeço a manifestação. Realmente, eu estava falando com a minha esposa, que, graças a Deus, volta sábado. Que bom. Sofreu um processo cirúrgico anteontem. Tomara a Deus que tenha sido definitivo. E o médico vai dar alta sexta-feira e ela retorna sábado. Mas, enfim, retomando a nossa questão do dia a dia, eu agradeço a conduta da Assembleia, muito bem dirigida pelo deputado Josué Neto, maduro, equilibrado, sereno, acima de tudo, de poucas palavras, conselheiro Josué, mas, acima de tudo, de uma lealdade e de uma fraternidade que deve ser reconhecida e registrada de público. Entendo eu que isso é marca de um pedigree que vem de gerações. Terceira geração a presidir a Assembleia Legislativa. E eu me orgulho muito de ser amigo do pai e do filho. Do avô eu era muito pequeno, tive a oportunidade de ser abençoado, porque era amigo de meu avô e de meu pai, algumas vezes. Mas, senhores conselheiros, eu estava me mantendo em silêncio, esperei passar a fase realmente da conclusão da votação, na realidade, das emendas, e eu, na posse do desembargador Pascarelli, me perguntavam
e acho que foi o jornal A Crítica que se posicionou a respeito disso. Perguntavam como é que eu via conselheira Yara, conselheiro Josué, conselheiro decano Júlio Cabral, conselheiro Érico, conselheiro Mário de Mello, auditor Alípio, auditor Mário Filho, procurador Ivanildo, aqui representando o Ministério Público de Contas, a questão de o judiciário, um ano perder, outro ano a Assembleia conquistar, e eu tratei isso como uma questão de um ping-pong que não resolveria as demandas nem da Assembleia, que está à míngua, e nem do Judiciário, que carece também de recursos. E eu não sei se fui claro, porque realmente o repórter me ouviu, eu passando aquela porta, com um pouco de barulho, e eu aqui gostaria enfim, me expressar por 2 ou 3 minutos e, mais uma vez, conclamar os poderes, os municípios, a tentarmos entender de uma vez por todas, conselheiro Josué, Vossa Excelência, que, na minha opinião, é o mais experiente, até por ter sido gestor há mais tempo do que todos nós, a questão tributária do Estado do Amazonas. Nós não podemos ficar, volto a dizer, nesse ping-pong. Só corre o menos favorecido, tira de quem parece que está sobrando, mas o bolo é o mesmo. Eu, como gestor, muito mais até da iniciativa privada do que da pública, entendo que o bolo tem que crescer. Se o bolo crescer, fica mais fácil de ser dividido, conselheiro Érico. E as pessoas não estão fazendo, olhando por isso. Hoje, na nossa presidência, o nosso tribunal está, procurador Ivanildo, dentro da Cefaz, tentando entender alguns números. E, paz, meus senhores, a resposta que me veio de lá é que a questão, estou tornando público porque é público, que a questão, conselheiro Mário de Mello, do sigilo dificulta, impede algumas respostas. Isso eu vou tratar nas esferas legais, no momento oportuno, mas me causa espécie. Existe farta jurisprudência, conselheiro José, inclusive em cima do BNDES. O STJ e o STF já pacificaram quando o TCU adentrou no BNDES em questões como a da Friboi, conselheira Yara, e tentou-se uma pavulagem dessa, como o parentinense gosta de falar, foi combatido à altura essa marmota. Então, eu espero que, realmente, quem deu essa resposta infeliz crie juízo, ou então vá aos superiores e restabeleça o canal devido das informações dessa Corte de Contas. E o que me causou mais surpresa, conselheiro Josué, Vossa Excelência, que é um homem vivido, mandaram para a Procuradoria do Estado para dirimir qualquer dúvida. Isso tem 10 dias, conselheiro Érico. E as calendas gregas não mandaram resposta. Então, estão brincando com uma coisa séria, tipo assim, dá um embargo de gaveta que o presidente vai esquecer. Aí, fizeram a questão da Petrobras, dos royalties, e meio que acham que foi pacificado. Eu acho que não é por aí, senhores. Nós temos que tratar de forma respeitosa os recursos públicos, que são dos poderes constituídos. Esses recursos não são meus, não são do senhor governador, não são, enfim, do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente da Assembleia, da minguada Defensoria Pública do Estado, que não se faz justiça, conselheiro Érico, e Vossa Excelência é professor da Faculdade de Direito do Estado do Amazonas, sem o tripé Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, principalmente no Estado continental, que nem o nosso. E a Defensoria Pública, pelo que me consta, não tem condições de pagar os salários do mês de setembro. Quanto mais
conselheiro decano Júlio Cabral, o luxo de um 13º. Então, eu entendo que nós temos que colocar na mesa, eu me coloquei à disposição para discutirmos isso, discutir questões de incentivos, e se tem alguém que é apaixonado pela questão tributária da Zona Franca de Manaus, sou eu. Mas de forma clara, não ficar concedendo incentivo sem passar pelo CODAN. Não cancelando auto de infração sem critérios pré-estabelecidos. Não sem acompanhar uma fiscalização, conselheiro Josué, de empresas de pequeno porte, as famosas APPs, que são obrigadas a ter um teto de R$60 mil, e há, mais do que comprovado, empresas, inclusive, fornecendo para o governo do Estado com faturamento de mais de R$2 milhões. Isso não foi dito por mim, não. Isso eles sabem. Isso é inteligência tributária. Isso é acompanhar os CNPJs. Isso é interligar a informação com a junta comercial. E, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou querendo afrontar. Pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção. O que eu quero, volto a dizer, que nem falei para mais de 600 pessoas, dos quais estavam os delegados da Lava Jato. O que eu quero é melhorar nosso IDH. É parar com a brincadeira de fiscalizarmos. O que eu quero é que chegue lá na ponta, conselheiro Iara, lá em Juruá, lá em Itamaraty, a verba da educação, conselheiro Josué. E Vossa Excelência foi um excelente secretário de Educação. Que chegue o medicamento, que chegue a infraestrutura. Como eu defendi, na oportunidade que a Polícia Federal me deu, que acabe aquela brincadeira de a firma XPTO vender no município, enfim, qualquer município, vamos lá, município de Envira. A firma XPTO, conselheiro Érico, ela vende a merenda escolar. Aí o Tribunal de Contas chega para fiscalizar, está aqui as cautelas, procurador Ivanildo, da carne, do leite, do macarrão e do óleo. Aí o Tribunal de Contas vai fiscalizar o medicamento. Procurador, conselheiro Érico Desterro, quem vendeu o medicamento, o soro, o remédio para pressão, o remédio de verme, foi a firma XPTO, você sabia disso? Aí, conselheiro Josué, quem vendeu o cimento para fazer a encruzilhada da calçada da rua Y com a rua H, eu duvido se adivinhar quem foi que vendeu as 15 sacas de cimento. A marca de cerveja antiga. A XPTO. A famosa Maroca. Não é esse o nome da empresa? Aí, as calções estão lá, conselheira Iara, todinha, bonitinha. Aí, para assustar, conselheiro Mário de Mello, Vossa Excelência não conhece tanto ainda, mas irá ter essa oportunidade, de conhecer um estado continental de 1,5 milhão de quilômetros quadrados como o nosso, que precisa da gasolina e do diesel, muitas das vezes para colocar naquele rabetinha, para levar nossas crianças para fazer a famosa condução escolar. Quem levou e quem vendeu o combustível, 5 mil litros de combustível, dos quais foram 3 mil de diesel, 1.500 de gasolina, 300 de óleo 2T, 200 de querosene, faz XPTO. Aí você vai na junta comercial, conselheiro Josué, ela é uma EPP, ela faturou 3 milhões e 600, ela poderia faturar no máximo 60 mil. Aí você vai, isso é na junta comercial, se nós tivéssemos o cruzamento da informação, essa brincadeira não aconteceria, conselheiro Érico. Aí você vai na Cefaz, você pede o cruzamento da informação, e eu tenho, através da nota fiscal eletrônica, que eu já pedi do secretário Afonso, essa empresa, ela comprou
medicamento, procurador Ivanildo? A junta comercial, ela poderia vender derivado de petróleo? Ela deu entrada no estoque dela, a merenda escolar, Mirtil, para alimentar aquelas crianças? Zero. Foi só papel. E aí a gente fica brincando de fiscalizar. Aí o Ari está querendo inventar a roda. Será que eu estou querendo inventar a roda? Ou eu sou o Tribunal de Contas de 1954, 1963? Senhores, nós somos o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas de 2016, que já temos acessos ao Google, à internet. Não só aqui, em Pixuna tem, conselheiro Josué. Em Guajará, o pessoal sabe o que é Facebook, o pessoal sabe o que é WhatsApp, e a gente continua fiscalizando aquele monte de cautela, procurador Ivanildo. Vossa Excelência, que é uma pessoa brilhante e moderna, bem mais do que eu não sou muito tecnológico, mas tenho um pouquinho de bom senso. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer aos senhores. Esse é o desafio que eu queria, me desculpe, sensibilizá-los. E eu gostaria de passar, daqui a 1 ano e meio, dessa presidência, contribuindo um pouquinho só, procurador Ivanildo, para nós modificarmos e modernizarmos o Tribunal de Contas. De uma vez por todas, acabarmos com esse faz de conta. Faz que eu fiscalizo, faz de conta que eu sou fiscalizado. São aquelas inspeções que eu vou fiscalizar Juruá, eu saio daqui, Patefé, aí pego uma voadeira, vou para lá, aí fico implorando para o prefeito. Cadê os livros? Ah, mandei no antigo ACP. Ah, mas espera aí. Conselheiro Érico, bastava fazer uma devassa num município desse, pegando as origens. Eu não posso vender o que eu não tenho. O crime organizado ele é muito inteligente, ele se moderniza a cada dia. E nós continuamos investigando com as técnicas da Idade da Pedra. Vamos fazer a nossa reflexão. Vamos, todo dia de manhã, olhar para o IDH do Amazonas, e eu não quero comparar as nossas taxas com taxas asiáticas. Eu não quero comparar nossa nota de matemática com a Coreia. Não quero comparar nossa nota de matemática, conselheiro Érico, com Singapura. Eu quero comparar com a do Peru, que são nossos irmãos sul-americanos. Compara a nota de matemática de Tabatinga com Letícia, que são cidades irmãs. Só tem a Avenida da Amizade, que atravessa elas. Então, tem alguma coisa que está dependendo de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte. Desculpe o desabafo. Senhor presidente, começando pela questão daquela resposta, essa resposta foi oficial da renúncia, né? Bom, eu não sei se... Por incrível que pareça. Não sei se Vossa Excelência se recordam, esse assunto, de alguma maneira, já veio ao plenário, por ocasião do julgamento das contas da AFEAM. Naquele momento, eu sustentei, e eu não tenho absoluta certeza do que vou dizer, mas acho que fui vencido, né? Fui vencido, doutor Evanildo, sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas, sem pedir autorização judicial, adentrar em todos os contratos. E não havia ali, porque a AFEAM sempre se escusava a entregar essas informações em nome do sigilo bancário. Só que não existe, como Vossa Excelência agora frisa muito bem, o sigilo bancário se os recursos são públicos, não para o Tribunal de Contas. E eu sustentei aquilo na AFEAM. E, salvo engano meu, fui vencido nesse plenário. Não tenho absoluta certeza disso. Mas, enfim, não progrediu aquela história. Tanto que hoje, se o tribunal quiser saber das coisas da AFEAM, vai ter dificuldade. O tribunal não prosseguiu
e não insistiu naquele assunto. E hoje nós estamos nos deparando com essa situação, que é, de fato, bastante incômoda, porque eu concordo integralmente com Vossa Excelência no sentido de que não cabe essa resposta. Essa resposta é um desaforo, na minha opinião. A Constituição, ela nos autoriza a fiscalizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, Estados, etc. Eu não consigo entender como é que se faz uma fiscalização orçamentária se não se consegue fiscalizar a despesa e a receita. O orçamento é isto, essencialmente, grosso modo, é exatamente a demonstração de receitas e despesas. Se eu não tenho condição de adentrar na receita, então eu não consigo fazer nenhuma fiscalização orçamentária. E é a Constituição que nos manda. Se não fosse isso, lá adiante ela diz que essa fiscalização será quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Também não dá para fiscalizar renúncia de receita se eu não tenho acesso aos números. Então, é um desaforo isso, é um disparate. E o problema nosso aqui, se me permite, é que esse assunto já veio e não houve consequências. E eu espero que agora haja alguma consequência. Vossa Excelência está visivelmente irritado com a questão, como eu já estive em algum momento, e da minha parte, Vossa Excelência tem todo o apoio. Como sempre, aliás, eu defendi que o tribunal tem que ir para cima diante de uma situação dessa. E para cima significa o seguinte: conceder um prazo final ao seu secretário para que ele preste as informações e, se nesse prazo ele não prestar, imediatamente o tribunal representar contra ele ao Ministério Público do Estado por... tem que se enquadrar um sujeito, tá certo? Obstrução da fiscalização, obstrução de um exercício de uma competência constitucional dada ao Tribunal de Contas, enquadrar o secretário. E se o governador atravessar o caminho, enquadrar o governador. Eu sou da mesma opinião que Vossa Excelência, e não é de hoje, apenas que nunca obtive apoio nas minhas manifestações aqui no passado. Então, eu espero que agora, e Vossa Excelência de mim terá o apoio, isso seja levado adiante. Não é? O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, sempre muito diligente, deveria se debruçar também sobre essa questão, e embarcar e abarcar essa situação relacionada com que hoje Vossa Excelência nos dá a entender. Durante a minha presidência, eu criei, propositadamente, uma diretoria de Receita, de fiscalização da Receita. Evidentemente que era uma estrutura muito pequena, acho que continua sendo, era o que dava para fazer naquela época, mas acho que nós precisamos incrementar isso. Vossa Excelência, que tem melhorado alguns outros setores do tribunal, pode perfeitamente incentivar esta área de atuação do Tribunal de Contas, e nós precisamos trabalhar esse lado da Receita. É importantíssimo, porque antes que o Estado nos veja como alguém que quer saber sobre Receita, na realidade, o papel do Tribunal de Contas, pelo menos era essa a minha motivação, mas, diante de certa resistência, você começa a achar que há outros problemas? Porque a minha motivação qual era? Era, junto com a fiscalização do sistema de informática, quer dizer, que há uma diretoria de controle de TI, né? E há uma diretoria de controle de arrecadação. Essas duas têm que trabalhar juntas. Porque estas duas são capazes, por exemplo, de identificar falhas no sistema, não é? Falhas no sistema de arrecadação. Por exemplo, uma falta de segurança do sistema que permita, vamos dizer assim, que por um acidente, um servidor teclando elimine um auto de infração. Eu estou falando por acidente, o que é possível, não é verdade? Mas, na realidade, nós temos que pensar em todas as hipóteses, e é para isso que nós existimos. A sociedade espera do Tribunal de Contas exatamente isto de nós, que nós possamos exercer ativamente um papel de fiscalização. A diferença entre a atitude de um servidor público na administração pública diante do erário na Holanda e no Brasil é muito simples. A diferença não é porque nós tenhamos aqui
uma carga genética, como alguns imaginam, que nos propendem à corrupção. Não é isto, me desculpe. O que existe é uma distância enorme entre os mecanismos de controle de lá e os de cá. Quanto mais nós tivermos a ciência, a ideia de controle, certamente as possibilidades de um ambiente corrupto diminuem. Então, é isso que nós temos que fazer, e Vossa Excelência, da minha parte, tem todo o apoio, e acho que o tribunal deve adotar esta providência que eu acabei de indicar, conceda mais um prazo de 10 dias. Se neste prazo ele não entregar as informações que Vossa Excelência está solicitando, vamos ao Ministério Público pedindo que o Ministério Público entre com uma ação de improbidade, entre com uma ação criminal, entre com sei lá o quê, a ser estudado por quem entende do assunto, e temos que enquadrar o gestor e mostrar que a coisa aqui não é para brincadeira. A verdade é que o perigo une. Talvez a fartura do passado e a escassez do presente tenha levado o homem, como nas guerras, a produzir grandes eventos. O falar e o agir de Vossa Excelência é interessante que, além de aplicar os instrumentos modernos, ao mesmo tempo bifurca a receita e a despesa. No momento em que a XPTO fatura vários produtos que não comprou, ou só no papel, ela sonegou, independente de qualquer outro aspecto de corrupção. Quando ela sonega, a receita cai. No momento em que ela vendeu o que não tinha, também perdeu-se o controle da despesa. Então, o controle orçamentário foi por águas abaixo. Há fatos, e me perdoe citá-lo, e o faço até com a palavra aritmético, em que você vende, hipoteticamente, 1 bilhão de litros de combustíveis e arrecada 40 milhões. E que agora você vende 1 bilhão e 400 milhões, ou seja, 40% a mais, e arrecada apenas 26 milhões, ou seja, 40% a menos. Isso daí é o seguinte: como é que eu vendo mais e arrecado menos se a alíquota é a mesma? A fuga de receita. O que o presidente Ari quer dizer é que esse bolo, para crescer, é o bolo da receita. E a face desse bolo da receita crescer é que todas as receitas vão para o bolo a ser distribuído, coisa que não vai. Ou seja, parte vai, parte não vai. Admitamos que crescêssemos 20%. Recuperaríamos, presidente, o que Vossa Excelência tem a menos esse mês, em torno de 16,5 a menos, em vez de 17,400, terá 14,900 a menos. Então, quando crescer, crescerá a Assembleia, crescerá os poderes todos e, naturalmente, todas as áreas da administração, como SOIC, a saúde, a educação e a segurança em particular. Eu espero que a nossa ação, que esse nosso agir, vá, inclusive, nesses pontos em que não há contestação. Diria, numa linguagem de comunicador, é mera tabuada, de obter o multiplicar, o somar, o percentual, para termos esse bolo maior. Eu me irmano, reparto e espero que a fatia de todos seja maior. Só para registrar as duas notícias boas, a do doutor Érico, em relação ao nosso tribunal, da decisão plenária, e a outra notícia da melhora da sua esposa, da sua querida esposa. Com certeza ela voltará bem e sobre a proteção sempre divina. E dizer a Vossa Excelência que creio que não só eu, conselheiro Júlio Cabral, mas todo o pleno está com Vossa Excelência nessa sua firme proposta de que se aprimore mais a fiscalização. Pode contar comigo. É só isso, Excelência. Palavra, conselheira Yara. Também ficamos felizes com a recuperação
da sua querida esposa e também a respeito da situação da Assembleia, fato que estava incomodando o tribunal. Pedimos a Deus pela paz, pela harmonia entre os poderes e o Estado também, e dizer a Vossa Excelência que o tribunal quer o melhor, não só para o tribunal, mas para o Estado, diante de todas essa execução que estão sendo tomadas e as decisões dessa presidência. Obrigado. Senhor presidente, quero me Conselheiro Mário de Mello. associar à palavra dos colegas e dizer que Vossa Excelência tem todo o nosso apoio e comunga plenamente com o seu pensamento. A fala de Vossa Excelência foi muito feliz. De fato, o tribunal tem a necessidade de aprimorar a fiscalização, principalmente da arrecadação de receitas, não só da arrecadação, como também da renúncia. Tá? Vossa Excelência tem toda a razão quando disse que é necessário a melhoria dos meios de fiscalização. Conta com o meu total apoio. Senhor presidente, também sou na mesma linha de entendimento. Obrigado. Excelência, primeiramente, em relação à saúde de sua senhora, eu espero que agora os tempos sejam mais alvissareiros, porque nessa vida, parafraseando o Tim Maia, o que a gente precisa de sossego e paz de espírito, e uma doença na família é algo desestabilizador. Em relação a essa situação com a Assembleia, essa divisão do bolo financeiro do Estado é uma discussão antiga, um acordo muito antigo entre as instituições estaduais de 97 ou 98 tinha garantido no passado um contínuo fluxo orçamentário e financeiro para os órgãos. No tempo de bonanças, como diz o conselheiro Josué, funcionou relativamente bem, mas quando as coisas se apertaram, aqueles órgãos que, por suas razões as mais diversas, não puderam ter tido a gestão cuidadosa financeira que nós tivemos diante dos nossos desafios, estão passando por mais dificuldade. Não é justo que o Tribunal de Contas, que tem, num esforço contínuo nos últimos, pelo menos 10 anos, tentado devolver à comunidade a confiança e os encargos que a comunidade põe sobre nós, seja penalizado nesse aspecto. Eu gostaria ainda, em relação à discussão de Vossa Excelência sobre esse pretenso sigilo ou essa pretensa intimidade fiscal que a Fazenda alega agora, me parece isso muito estranho, porque eu me lembro que tanto nas contas de 2001 do governador, quanto de 2002, em que eu atuamos o conselheiro Érico num ano e eu no outro, nós discutíamos profundamente a situação da dívida ativa. Uma dívida ativa quase tão grande quanto o total do bolo tributário e ninguém cobrava. E a PGE veio ao tribunal demonstrar que sim, tinha cobrado, tinha naquele ano arrecadado um volume expressivo, quase 20% sobre o total do bolo, mas nós não achamos essa receita. E porque eles diziam, não, está aqui, eu tenho os alvarás, nós recolhemos 230 milhões, se eu não me engano, e ninguém achava essa receita, porque o sistema de arrecadação era muito antigo, então o principal entrava numa dotação, os juros da primeira parte entravam no outro, a multa entrava no outro, e nós fizemos uma reunião grande com a Cefaz e passamos a ter acesso ao antigo CIADAN, que era o sistema. Esse CIADAN evoluiu e foi incorporado pelo AF, o Sistema Orçamentário e Financeiro do Estado. E nós temos acesso a ele, até um certo nível de profundidade, que não inclui a entrada da verba, da receita, mas não a origem. É esse outro nível de profundidade para um controle não apenas da receita estadual, mas de onde essa receita veio, vis-à-vis com os negócios que essas várias empresas têm com os outros órgãos e entidades estaduais, é que parece ser o problema nesse momento, e Vossa Excelência tem toda a razão. Nós, servidores públicos, não temos direito à mesma intimidade que as outras pessoas, em geral, têm. Os nossos salários são publicados. Os nossos bens estão no Diário Oficial. Ontem mesmo, essa semana, nós discutimos com o setor de pessoal, eu ajudo no tribunal no que posso, sobre quais são as leis que regulam declarações de bens. São 3. Tem um artigo na Constituição do Estado, tem a lei da improbidade administrativa, que inclui até os nossos parentes, não apenas nós, entra o bem de todo mundo que convivem conosco, e a lei 87/30, de 99,
que nos manda entregar ao Tribunal de Contas uma declaração todo ano, de cada um dos servidores. Nós nunca tivemos como garantir o sigilo dessas informações, então elas ficam no órgão de origem e o tribunal controla lá. Tem funcionado assim. Do mesmo modo, aquele que interage com o Estado não tem direito a uma pretensa intimidade. É uma mitigação constitucional. O tribunal tem acesso a essa informação. A administração não pode se recusar a fornecer os dados. É composição tributária. Esse encontro de informações, alguns tribunais já fazem há anos passados. Em Minas Gerais, cruzavam-se, e no Paraná, a partir dos dados da JUSEA, a composição societária dos licitantes. Porque 5, 6 empresas concorrem, num sujeito é o presidente, no outro ele é o diretor, na terceira ele é um sócio vogal. Um óbvio conluio. Então, essa integração, esse acesso dos dados pelo Tribunal de Contas é de ordem constitucional e há de ser imposto, se não obtido do modo mais cordato possível. Nesse ponto, Vossa Excelência tem o apoio do Ministério Público e, em muitos casos, nós pleiteamos isso nas informações. Alguns desses dados já é possível até encontrar pelos nossos sistemas de controle. Por exemplo, é possível identificar se um sócio de uma empresa é parente de alguém da administração a partir do ACP ou, hoje em dia, do E-Contas. Algumas informações já são acessíveis. Nós precisamos melhorar essa integração dessas bases de dados. Né? Bases de dados há. Eu participei de uma reunião no final do ano passado, por indicação do conselheiro Josué, até comuniquei a Vossa Excelência, antes mesmo de assumir a presidência, num acordo feito entre o TCU e a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em que eles agora pretendem criar para o Brasil índices de avaliação do desenvolvimento econômico, da eficácia, mais do que da efetividade, da política pública. E quando Vossa Excelência falou no tamanho de um Estado com 1,5 milhão de quilômetros, foi justamente esse o aspecto que eu abordei, que esses índices tinham que levar em conta as peculiaridades de um Estado em que cabiam, em termos de área, todos aqueles outros que estavam na discussão naquele momento. Que a nossa realidade é diferente, que o tempo do andamento das coisas num Estado onde tudo se vai de barco é outro. Né? O BDI na constituição dos preços é um problema sério no Amazonas. Então, a nossa realidade é peculiar, mas não é de tal ordem que nós não possamos exercer os controles devidos. Tudo que nós pudermos fazer para melhorar a comunidade e melhorar os índices dessa comunidade, melhorar a administração pública em favor dessa comunidade, nós podemos e devemos nos esforçar para fazer. Está presente aqui hoje o presidente da Câmara de Vereadores de São Gabriel da Cachoeira, o vereador Edilson Gonçalves, o Tribunal de Contas, capitaneado pelo conselheiro Júlio Pinheiro, firmou um termo de ajustamento de gestão com o município, e nós temos, com o Poder Executivo, nós temos tido o apoio da Câmara Municipal para executar, para refazer a legislação municipal e realizar um concurso público. A maior parte das nomeações desse concurso, inclusive, já foram implementadas recentemente. Organizar a administração pública, dotar a administração pública de pessoal mais qualificado e efetivo, faz toda a diferença. Profissionalizar a administração pública, algo que nós também temos feito. Nós melhoramos muito de 2006 para cá, um esforço conjunto de todo o tribunal para tornar os nossos serviços melhores. Foi isso que permitiu que nós pudéssemos implementar uma série de outros mecanismos que fizeram com que, hoje em dia, nós tenhamos em torno de 8, 10 mil processos caminhando no tribunal, todos muito recentes, comparados com 50 mil de 5, 6 anos atrás. O que aconteceu? Hoje, eu vim a essa sessão de julgamento, me coube representar o Ministério Público, porque, no último dia 9, encerrou-se o mandato do Procurador-Geral Roberto Cristianan. No próximo dia 14 haverá a posse do nosso novo Procurador-Geral, e eu acho que é preciso que nós ressaltemos o papel do Procurador-Geral que encerrou seu mandato até agora. Foram 2 anos muito produtivos, mas 2 anos muito salutares, muito pacíficos na condução dos trabalhos. É preciso que a administração evolua aos saltos de qualidade, mas não aos sobressaltos. E o procurador Roberto Cristianan é uma pessoa de alma mansa e pacífica, mas muito trabalhador, muito engajado no seu esforço nesses 2 anos de exercício da Procuradoria-Geral. Então, eu queria ressaltar o papel que ele teve no desenvolvimento da nossa instituição e no exercício das funções do Ministério Público nesse período. Muito obrigado. Agradeço as suas palavras de solidariedade.
Agora, com relação ao que Vossa Excelência se posicionou a respeito do procurador Roberto Cristianan, foi mais do que compartilhado, registrado, inclusive por essa presidência, com a adesão de todos os membros do Conselho na sessão passada, exceto do conselheiro Josué, que não estava aqui presente, mas se irmana agora. As minhas palavras, e o conselheiro me perdoe, Júlio Cabral, nosso decano. Inclusive, eu comecei o meu pronunciamento falando da lealdade e da discrição que o procurador Roberto Cristianan tem como marca, e da forma solidária e fraterna que ele nos acompanhou ao longo desses 2 anos. É um amigo que eu passei a ter e respeito muito, inclusive, é um grande ser humano. Muito bem. Podemos passar a fase de distribuição de feitos? Nosso conselheiro decano, lote 6. Conselheiro Érico, lote 5. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, lote 7. Conselheira Yara, lote 1. Conselheiro Mário de Mello, lote 4. Conselheiro convocado Mário Filho, É euclidiano. lote 3. Auditor Alípio, É euclidiano. lote 2. Invertendo a pauta por solicitação dessa presidência, nos julgamentos adiados, há um recurso de número 10.206, do auditor Alípio Reis Firmo Filho, recurso ordinário interposto pela senhora Aida Nascimento, ao impedimento do auditor Mário José Moraes Costa Filho. Eu não sei porque está nos adiados aqui. Mas à vista de quem? À vista da conselheira Yara. Mas está pacificado, Senhor Excelência. presidente, está participado. É uma proposta de voto. Está não, Excelência, está não. Não está, não? Então, é uma proposta de voto no mesmo sentido, Excelência. Só um minuto. Deixa eu ver se é o mesmo que eu tenho aqui. Na realidade, Excelência, é nos adiados. Vamos já ver se é ele. É ele mesmo. Excelência, é que houve um voto e eu não tinha nada a opor ao voto original, que estava franqueado na pauta eletrônica. Mas com a modificação agora, aí eu tenho que me insurgir contra ele. Sim, senhor. E o meu voto, senhor presidente, é no sentido do que estava posto anteriormente. Eu divirjo dessa nova orientação trazida, com devido respeito à conselheira Yara, mas eu acredito que a melhor solução para o caso era a anterior. E o meu voto é nesse sentido. Então, Vossa Excelência vota com o auditor Alípio, a proposta de voto anterior. A anterior, parece que houve uma modificação. Então, Isso, eu adotei o posicionamento da conselheira Yara, né, me filiei, então refiz o meu podemos entendimento. escolher os votos? Então, o voto originário do auditor Alípio, como proposta, ou o voto modificado da conselheira Yara? Como voto nosso eminente decano? Com o relator Originário? antigo. Com o doutor Alípio. Então, Mas antes ou depois da modificação? Não. Excelência, Antes. eu posso relatar aqui o voto vista? claro, Excelência. Voto vista da conselheira Yara. O voto vista se refere à A senhora aposentadoria. me permite só fazer o registro? A harmonia do voto do conselheiro Érico com o auditor Alípio? A senhora está divergindo da harmonia dos dois. É isso? É isso. Então, ok. Dos 3. Dos 3. Não, mas agora ele está com harmonia comigo, Alípio. Aliás, se Vossa Excelência fizer um Érico levantamento, quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: se Vossa Excelência mandar fazer um levantamento, o conselheiro que mais mantém aqui as decisões e respeita os relatores Vossa sou eu. Excelência, eu não tenho dúvida Mande disso. fazer o Eu não levantamento tenho dúvida. e Vossa Excelência vai encontrar esta resposta. Principalmente Que eu- das aposentadorias. E, independentemente das cores e do time pelo qual o sujeito torce, eu mantenho aquela primeira decisão que me pareceu, claro, quando eu entendo que há razão para mudar, eu mudo, mas Não, era só faça esse levantamento e Vossa Excelência irá identificar isso. A aposentadoria da servidora, ela foi julgada ilegal, em decorrência da recorrente ter sido reenquadrada através do ato da mesa do cargo
de analista legislativo, funcionária da Assembleia Legislativa. Em decorrência da passagem de tempo já mencionada no ato de enquadramento, que foi editado em 2006, não pode ser mais alterado, devendo o ato de aposentadoria ser considerado legal pela decadência e pela o posicionamento de fato que ela expõe. Discordo do posicionamento exarado pelo relator e voto para que o Egrégio Tribunal Pleno dê provimento ao recurso ordinário interposto pela senhora Aida Nascimento para alterar a decisão 967/2015 da Egrégia Primeira Câmara, no sentido de julgar legal a aposentadoria da recorrente, determinando o registro do ato, segurança jurídica e decadência da servidora. Continua em discussão, senhores. Com a palavra, o eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Só poderia você desligar o microfone para me ouvir sua bela voz? Muito do avô obrigado. do Josué Bisneto. A harmonia, quando é triangular, ela deixa de ter a sintonia perfeita. É um casamento de impedância difícil. É verdade, excelência. Numa linguagem radiofônica, em homenagem às suas recordações dos embalos. São as ondas da voz. tropicais, excelência. Mas eu vou recordar a figura de um estagiário dessa corte, que lamentavelmente me serviu, e eu, até por falta de memória, talvez uma esclerose precoce, àquela altura, ele me desperta o seguinte: conselheiro, o senhor já viu essa decisão aqui no Diário da Justiça? Isso era, se não me falha a memória, abril de 2009, da lavra do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em decisão proferida no mês anterior. O tribunal acolhe, e aí sim, no triângulo perfeito, Érico Desterro, Mário Filho e o procurador Rui Marcelo, e produzem a súmula 09 de 2009. Eu não tenho nada a ver com isso. Que manda arquivar a resolução 09 de 2009, que, graças a Deus, tirou o grande estoque, dizendo isso, que os processos com mais de 5 anos, que Vossa Excelência, agora a conselheira Iara, frisa aqui o artigo 54 da Lei 2794 de 2003, que veio também amparado mais na frente, ao que me diz a assessoria, pela súmula 17. Foram inúmeros processos assim julgados, uns dados por arquivados, e os que escaparam do arquivo tiveram esse procedimento, ou seja, não modificar ato transcorridos 5 anos para prejudicar o aposentando. É isso, conselheiro Iara, ou estou errado? É assim que voto, presidente. Mas, senhor presidente, já que eu fui citado, eu quero dizer que esse assunto que Vossa Excelência se referiu, conselheiro Josué, não tem nada a ver com a aposentadoria. É processo... 5 anos. Não, Excelência, me desculpe. A conselheira Iara, inclusive, cita. Excelência, isso daí é outro assunto. Né? Esse assunto aí é outro. Eu não produzi súmula nenhuma e nem participei da produção de súmula nenhuma. Aliás, os meus votos é só olhar. Eu nunca votei com esse negócio de segurança jurídica, de decadência e coisa que o valha. Nunca votei assim. Mas é a vossa individualidade. Sou pronto, mas então não diga que eu participei disso. Eu não participei disso. Não, o TCE. Vossa Excelência citou o conselheiro Érico, conselheiro Iara e não sei mais quem. Seguindo aqui, podemos escolher os votos, se me permitem? Eu já votei... Então, como vota o nosso eminente decano? Excelência, eu também já É verdade, eu estou com uma esclerose aqui. Eminente conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho o voto vista da nobre conselheira Iara. Então, conselheiro convocado, Mário Filho. É verdade. Vossa Excelência desempata. Eu desempato. Meu Deus, que responsabilidade. Eu desempato com a eminente conselheira Iara, com o relator, com o coração contrariado, tentando semear a paz nessa Corte de Contas. Mas foi o que deu para arrumar por hora, que nem diria meu amigo, finado advogado Alberto Simonetti Cabral Filho. Foi o que deu para arrumar.
Passamos Senhor agora... presidente, por gentileza. Pois não, excelência. Queria pedir vista desse processo, é o 1402/2016. Dos ordinários ou dos... O senhor inverteu a pauta? não, Inverti a pauta, excelência. Exatamente, dos ordinários. Então, pedido de vista concedidos. Na pauta ainda dos ordinários, na pauta do conselheiro do auditor Alípio, aliás, há 2 pedidos de vista. Processo 11.388, pela conselheira Iara, e 14.02, pelo conselheiro Érico. Senhor presidente. Vista conjunta, aliás, é isso que eu ia falar. A vista é conjunta para os senhores. Não, excelência, eu abro mão em favor do conselheiro Mário de Mello. Então, pela Obrigado. gentileza... Muito obrigado pela gentileza, senhor conselheiro. 1402. Os demais processos de vossa pauta estão todos aprovados por unanimidade, sem nenhum comentário desta Corte, que tanto apreço tem por Vossa Excelência, e, aliás, é por unanimidade. Obrigado, excelência. Vossa Excelência que nos represente à altura, como Obrigado. sempre fez na Assembleia Legislativa. Obrigado. Vá com Deus, e a saudade irá Desejo uma ótima sessão aqui a todos. ficar Obrigado. com a ausência de Vossa Excelência. Voltamos à pauta dos adiados. Na pauta do eminente e brilhante conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, na pauta dos adiados, o processo de número 1900, são os embargos de declaração contra a decisão que julgou a prestação de contas da senhora Ruth Lilian Rodrigues Silva, secretária executiva da SDS, exercício 2011. Entendo eu, há uma solicitação de vista do conselheiro Josué, mas Já devolveu. já devolveu, sem nenhuma manifestação, mantendo o voto do eminente Pacificado. relator, pacificado, mas com a palavra eminente procurador. Excelência, trata-se de um embargo de declaração, na verdade, com desejo infringencional. Não há no voto embargado a contradição que a embargante pretende alegar. Então, a matéria foi examinada, da parte dispositiva da decisão. A parte dispositiva da decisão corresponde à motivação constante do voto. O Ministério Público opina pela rejeição dos embargos. O voto do eminente relator pacificado, conhecimento dos presentes embargos e declaração para no mérito dar-lhe provimento. Passamos agora à pauta dos adiados da eminente conselheira Iara, que também é um embargo no processo de número 3.215, embargo de declaração interposto pelo senhor Antônio César Mota Botero, presidente da Federação das Ligas Desportivas de Manaus, e registrando, lamentavelmente, o impedimento do conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Com a palavra, eminente procurador. Excelência, este feito já esteve na pauta de julgamento. O procurador Roberto Cristiano pediu vista e me remeteu para exame. Nele eu emiti o parecer 3.500 de 2016, em que verifiquei que, diferentemente do que pretendia o embargante, a matéria aludida foi examinada profundamente durante uma página inteira, entre muitas outras, do voto da relatora. Então, a alegação dele de que mais de 1.500 notas fiscais não teriam sido examinadas no voto da prestação de contas do convênio não é real. O valor total dessas notas é muito superior ao valor do convênio e, ainda assim, não se referem essas notas, em sua maioria, esmagadora maioria, à execução do ajuste. Portanto, não há erro de fato e não há obscuridade nem omissão no acordo embargado. O Ministério Público é pela rejeição dos embargos. O voto pacificado da eminente relatora, conhecimento dos presentes embargos de declaração, para no mérito dar-lhe provimento, alterando o acordo de número 231/2016, nos seguintes termos: conheça o presente recurso e, no mérito, seja dado provimento parcial ao recurso analisado, mantendo a irregularidade da prestação de contas, mas anulando o valor considerado em alcance de R$ 711.223,98. Está pacificado este voto. Passamos agora à pauta do auditor, a pauta dos adiados. Mário José de Moraes Costa Filho, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Hamilton Alves Vilar, em face
do acórdão número 763/2015, registrando impedimento dos senhores Alípio Reis Firmo Filho e Érico Xavier de Sterri Silva. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, estou aderindo ao voto vista da conselheira Iara. Então, está pacificado o voto vista da eminente conselheira Iara, conhecimento e provimento parcial do presente recurso, no sentido de alterar parte do acórdão 763/2015, os seguintes termos: emissão de parecer prévio, reconhecendo a aprovação das contas da Prefeitura Municipal do Careiro no exercício de 2008, sob a responsabilidade do senhor Hamilton Alves Vilar, julgar regular com ressalvas referidas contas, anule a multa no valor de R$ 8.800, mantém a multa aplicada no valor de R$ 13.152,36, além de outras recomendações. É o voto por unanimidade do eminente, no caso aqui, auditor. A proposta de voto, né, Excelência? Auditor Mário Moraes Costa Filho. Passamos agora à pauta dos julgamentos ordinários. Em respeito à ordem dos advogados, aqui representado pelo advogado Juarez Frazão, irei inverter a pauta. O primeiro, então, enfim, mas o respeito permanece. A ordem ao advogado. Processo de número 1710, que há uma solicitação de sustentação oral. No processo, recurso de revisão interposto pela senhora Eliete da Cunha, em face ao acordo 36/2015, do eminente conselheiro Érico Xavier de Sterri Silva. Com a palavra, eminente relator, para proferir o relato de vosso voto. É um recurso de revisão. Vossa Excelência, me permite que eu passe a presidência para a conselheira Iara? Não. Um recurso de revisão contra um acórdão da segunda Câmara, que, num processo de prestação de contas de convênio, aplicou à recorrente uma multa de R$ 6.453,41, julgando regular, com ressalvas, a prestação de contas da primeira e segunda parcelas. Houve a admissão regular do recurso, mas o órgão técnico do tribunal entende que não houve elementos suficientes para a reforma da decisão, e nesta mesma pisada vai o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, quando também revela que não há elementos para a revisão do acórdão atacado. Esse é o breve relatório. Senhora presidente. Com a palavra, o advogado doutor Juarez Frazão Rodrigues. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores aqui presentes, meu cordial bom dia a todos. Senhora presidente, como bem relatado, aqui cuida-se do recurso de revisão interposto pela senhora Eliete da Cunha contra o acórdão 36/2015, exarado pela segunda Câmara no processo 788/2013, que cuida da prestação de contas do convênio 64/2009, que tinha por objeto custear despesas com gêneros alimentícios e aquisição de gás de cozinha. Senhores conselheiros, eminente relator, tanto a instrução técnica como o Ministério Público aduziram, nas suas peças, que o recurso de revisão não mereceria ser conhecido porque ele fundamenta em hipótese do artigo 65, inciso 4 da Lei Orgânica, porém não diz qual foi o dispositivo legal violado. Entretanto, com todas as vênias aos dois órgãos, não só na peça recursal está dito quais foram os dispositivos violados, como também como eles foram violados. Portanto, nessa seara, a recorrente propugna o conhecimento do recurso em razão da fundamentação correta para a hipótese revisional que se cuida no momento. Bem, no mérito, Excelência, o acórdão recorrido, ele julga irregulares a prestação de contas do termo de convênio em razão de 5 impropriedades que foram apuradas no curso da instrução. E
O primeiro ponto recursal que é abordado é de que 3 dessas 5 irregularidades que fulminam a prestação de contas, elas não teriam ligação com a responsabilidade da recorrente, porque 3 dessas restrições seriam condutas praticadas pelo órgão concedente dos recursos. Daí porque o recurso está fundamentado inicialmente na violação ao inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal, em razão do princípio da intransmissibilidade da pena, ou seja, a pena não pode passar da pessoa do condenado. No caso vertente, as condutas que foram praticadas aqui pelo gestor do órgão concedente era a aprovação do plano de trabalho, a ausência da ciência da celebração do convênio à Assembleia e depósito em conta que não permite verificar se foi aberta para aquela finalidade. Essas 3 condutas, conselheiro Érico, foram praticadas pelo gestor do órgão concedente. E elas foram imputadas ao mérito da prestação de contas para, em conjunto com outras 2 restrições, então tornarem as contas irregulares. Então, contra essas 3 restrições, se insurge a recorrente para dizer que essas 3 condutas não são da sua responsabilidade. Portanto, a prestação de contas não poderia ser julgada irregular, considerando esses 3 fatos. Agora, ainda que se diga que, pelo conjunto das irregularidades que foram verificadas na avaliação do convênio, na legalidade do convênio e também na prestação de contas, se possa concluir que essas irregularidades pertençam a esses fatos, infelizmente, não houve, para essas irregularidades, o devido contraditório. Por quê? Porque essas 3 irregularidades que são da gestão, que são condutas praticadas pelo gestor do órgão concedente, não foram objeto de notificação para a recorrente. 5 impropriedades, então, foram fundamento para a irregularidade das contas. 3 dessas impropriedades são condutas praticadas exclusivamente pelo gestor do órgão concedente e 2 pela recorrente. Essas 3 irregularidades, se Vossa Excelência observar a notificação 1256/2013 do Departamento da DATV, as folhas 176 do processo de prestação de contas, essas impropriedades não fizeram parte da notificação. Portanto, ainda que se queira incluir essas 3 restrições como fundamento para a irregularidade das contas, aí há um óbice intransponível de que não houve o contraditório e a ampla defesa para essas restrições. Razão porque o acordo, nesse aspecto, ele é nulo. E essa nulidade impõe que os autos sejam devolvidos ao relator originário do feito, para que, então, reabrindo a instrução probatória, possa determinar a notificação ou não, se essas condutas realmente importarem na responsabilização da recorrente. Se forem abstraídas essas 3 irregularidades, Excelência, se forem abstraídas essas 3 irregularidades de 5 que fulminam a prestação de contas, restam apenas 2. O fato de não ter uma lista de beneficiários e o fato de não ter sido aberta uma conta bancária específica. O fato da lista de beneficiários, ela é suprida, na percepção da recorrente, pelos elementos documentais, probatórios, que compõem a prestação de contas. O artigo 10 da Resolução 03 de 98 fala que a entidade executora vai municiar a sua prestação de contas com 2 relatórios, um parcial e um final. E esses elementos estão contidos na prestação de contas. Com relação à abertura de conta bancária específica, na instrução processual, inclusive, não foi aferido que não há nexo de causalidade entre o que está entre as despesas que foram realizadas e aqueles saques que estão nos extratos bancários. Portanto, o nexo de causalidade não teve nenhuma repercussão negativa. Ele tem esse nexo. Portanto, Excelência, para ser bem breve nessa exposição, o que pede a recorrente é que, se for abstraída essas irregularidades que não foram objeto de notificação, não foram submetidas ao contraditório, o que conduz à nulidade do acordo recorrido, apenas restariam 2 irregularidades que, na percepção da recorrente, não contêm potencialidade para fulminar de irregularidade as contas. Por essa razão, propugna o conhecimento do recurso e, no mérito,
se for possível, a nulidade do acordo pela violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, então seja julgada regulares com ressalvas das contas. Obrigado, excelência. Eu vou suspender o julgamento nesse momento, o voto, diante das observações feitas pelo advogado. Eu vou conferir as informações e trarei meu voto na próxima sessão. Peço ao senhor secretário que registre o quórum. Presidente Ari Júnior, conselheiro Josué Filho. Conselheiro Júlio Cabral não pode, porque ele se levantou no meio da peroração do advogado, não dá para continuar. Conselheiro Josué Filho, conselheira Iara, conselheiro Mário de Mello e conselheiro convocado Mário Filho. Ok? E eu trarei o voto na próxima sessão, analisando os argumentos do nosso advogado. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão aprovados sem nenhum destaque por parte deste colegiado, como também da pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. A pauta da eminente conselheira Iara possui 5 processos, dos quais o de número 2.333 versam os autos, prestação de conta do senhor Walter Rodrigues da Cruz. Existe um voto de destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva. Então, o voto da eminente relatora julgue irregular a prestação de contas em análise, multicoronel em 8.768,25, considera em alcance no valor de 10.804.000. O voto destaque do eminente conselheiro julgue nos termos o voto da relatora ao alcance a empresa Congeladel. A única diferença é que o alcance é a empresa. Senhor presidente, eu entendo que eu concordo integralmente com a eminente conselheira, mas acredito que o tribunal deva solidariamente responsabilizar a empresa citada, já que, pelo que eu entendi, está se imputando inteiramente ao gestor o valor do contrato, é isto? E, na minha opinião, tem que haver solidariedade com a empresa, não é? Porque a empresa recebeu esse valor e, se não houve a execução adequada do objeto, ela tem que responder da mesma maneira. Então, meu voto diverge apenas nisso. Trazer também à empresa a solidariedade na devolução desse recurso. Excelência, eu peço vista em sessão. Vista concedida, eminente Peço a procurador. vista para o seu gabinete. Não, já resolveu agora. Eu só queria... Talvez Vossa Excelência possa me esclarecer. Eu concordo com a postura de Vossa Excelência, é muito salutar. Eu só queria verificar se a empresa foi... Notificada. Foi? Também da glosa? Sim. Então, o Ministério Público adere à manifestação do conselheiro Érico e propugna essa complementação do voto da ilustre relatora. Obrigado. Não, senhor não. Como voto eminente conselheiro Júlio Cabral. Com o doutor Érico, excelência. Como voto eminente conselheiro José Cláudio Souza Filho. Com a relatora, com a emenda Érico. Como voto eminente conselheiro Mário de Mello. Da mesma forma, presidente. Como voto eminente conselheiro Mário Filho. Com a manifestação do conselheiro Érico. Então, por maioria, não, ela não aceitou. A senhora aceitou? Não, excelência. Então, por maioria, mantido o voto da eminente conselheira, com o adendo incluir a empresa com relação ao alcance de 10 milhões. 10.804.676,32. O processo de número 1146, de 2016, versam também da pauta da eminente relatora Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, versam os autos recurso ordinário interposto pelo senhor Wederson Cardoso da Silva e André Cardoso da Silva, Felipe Cardoso da Silva, enfim, decisão da segunda Câmara, exarado dos autos processos 4.079. O voto da eminente relatora é conhecimento do presente recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe provimento. Julgar legais os atos concessionários das pensões por morte
em favor da senhora Elisângela Barros Cardoso, e o voto já conhecido do eminente conselheiro Érico, negar-lhe provimento, mantendo a íntegra da decisão 1696. Posso já proclamar, por maioria, mantido o voto da eminente conselheira relatora Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Os demais processos de vossa pauta estão todos aprovados, sem nenhuma ressalva deste colegiado. Os processos do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, possui destaque, excelência, no processo de número 131 de 2016, que são embargos de declaração. Na realidade, não há destaque, é só embargo, então passo a palavra ao eminente procurador para que se manifeste. Excelência, esses embargos, mais uma vez, têm efeitos, têm pretensão infringencial. Alega o recorrente que há omissão no julgado, porque, teoricamente, nem todas as suas justificativas, suas alegações, teriam sido examinadas no voto embargado, o que não é uma realidade. Os elementos fundamentais da decisão estão analisados. Não é preciso que se analisem todos os argumentos de defesa, desde que se analisem todos os pontos essenciais das proposições. E isso consta do voto embargado. Portanto, o Ministério Público é pela rejeição dos embargos. O voto do eminente relator, conhecimento dos presentes embargos, declaração para, no mérito, negar-lhe provimento. Como não há nenhum destaque, está aprovado. O outro processo da pauta de Vossa Excelência, deixa eu só retromarchar um pouco aqui no processo anterior, que eu esqueci de registrar o impedimento da eminente conselheira Yara e do eminente conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Passando ao processo de número 4.880 de 2015, também da pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral e do auditor Alípio Reis Firmo Filho, versam os autos recursos de revisão interposto pelo senhor Adenilson Lima Reis, ex-prefeito municipal de Nova Olinda do Norte, em face ao acordo de número 1 de 2014, segunda Câmara, exarado nos autos do processo 2124 de 2010. Há um destaque do eminente conselheiro Érico, conhecimento do presente recurso no mérito para negar-lhe provimento, ou seja, mantendo a decisão recorrida. O voto do eminente relator, conhecimento do presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de reformar o acordo número 1 de 2014, excluindo os itens 7.5, 7.6, 7.7 e alterando o item 7.3 para julgar regular com ressalvas a prestação de contas do convênio 40/2009, celebrado entre a SEC e a Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte. O Ministério Público quer se manifestar em sessão, está aqui escrito. Nós reafirmamos os termos do parecer do procurador João Barroso, parecer 2463 de 2016, pela rejeição do recurso. A discussão envolve o modo de execução do convênio pela parte conveniada, ora recorrente, em que ele teria deixado de cumprir os requisitos, os procedimentos da Lei 8666 de 93, ao realizar uma compra direta. Não há fundamento para que ele tenha feito esse procedimento deste modo. Os argumentos de defesa não são suficientes. O voto de destaque do conselheiro Érico é compatível com a instrução, e, nesse ponto, o Ministério Público se perfilha com o destaque em desfavor do voto do conselheiro relator. Eu não sei se eu registrei o impedimento do eminente conselheiro Júlio Cabral e do auditor Alípio. Foi registrado. Ok. Então, com a palavra, o eminente relator, conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se dos autos de recurso de revisão interposto pelo senhor Adilson Lima Reis,
em face do acordo número 1 de 2014, da segunda Câmara deste Tribunal, folha 238 e 239, zerado nos autos do processo 2124/2010, por meio do qual julgou ilegal o termo de convênio 40/2009, e irregular com a aplicação de multa a respectiva prestação de contas, celebrando entre a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, na titularidade do senhor Robério dos Santos Braga, e a Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte, período em que o recorrente era prefeito. Analisando os autos, verifico que o recorrente não respondeu às restrições apontadas nos autos da prestação de conta, tendo sido considerado revel ao acordo recorrido. Entretanto, ao interpor o recurso, trouxe as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos. Ressalto que o acordo recorrido fora parcialmente alterado por meio do acordo número 844/2015 deste Tribunal, quando da apreciação do recurso ordinário interposto pelo senhor Robério dos Santos Pereira Braga, processo 2355/2014, julgando-se legal o termo do convênio 40/2009, excluindo-se as impropriedades 3.3 e 3.12, que fundamentaram a multa aplicada ao senhor Robério Braga. As impropriedades remanescentes referem-se à única despesa que foi tida pela unidade técnica como decorrente de licitação de modalidade convite para alocação de embarcação para transporte de equipamentos de sonorização, iluminação e hospedagem. Todavia, examinando as razões recursais, verifica-se que o recorrente demonstra que o processo administrativo número 066-A/2009 refere-se à inexigibilidade de licitação, devendo ser considerado como erro formal os procedimentos adotados característicos a uma licitação na modalidade convite. O ex-gestor esclarece que, apesar do equívoco, foram cumpridos todos os requisitos da contratação por inexigibilidade. Portanto, após esclarecimentos, entendo assistir razão ao recorrente quando aduz ser desproporcional considerar irregular a prestação de conta do convênio e aplicar-lhe multa. Ademais, as impropriedades apontadas como remanescentes constituem falhas de cunho formal. Além disso, a unidade técnica não relatou ter constatado superfaturamento, desvios ou qualquer dano ao erário. Dito isso, por questão de ordem à luz do princípio constitucional da isonomia, entendo que o presente recurso deve ser totalmente provido para proceder à exclusão das impropriedades 3.3 e 3.12, relacionadas nos itens 7.3 e 7.5, do acordo número 01 de 2014 da segunda Câmara deste Tribunal, tendo em vista que foram considerados sanadas quanto da apreciação do processo 2355 de 2014, do nobre relator conselheiro Júlio Cabral. Recurso ordinário interposto pelo senhor Robério dos Santos Pereira Braga, por meio do acordo 844/2015 deste Tribunal, bem como para exclusão das impropriedades 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, por configurarem falhas de cunho meramente formal. Todavia, devem ser mantidas as determinações à origem contida no item 7.8 do acordo recorrido, de modo que não venha a ser novamente cometida sob pena de aplicação de multa. Em face do exposto, discordo no mérito dos entendimentos da unidade técnica e do representante ministerial, voto no intuito de que o Egrégio Tribunal Pleno conheça o recurso de revisão, no mérito seja dado provimento do módulo da reforma do acordo número 01/2014, da segunda Câmara, exerado nos autos 21/24/2010, no sentido de excluir os itens 7.5, 7.6 e 7.7, e alterar o item 7.3 para julgar regular, com ressalvas, prestação de contas do convênio 40/2009, celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte, de responsabilidade do senhor Adilson Lima Reis, mantendo o teor do item 7.1 e as determinações à origem constantes nos itens 7.8 e os subitens. É o meu voto, senhor presidente.
Ainda em discussão, senhores. Como vota o eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho? Com relator. Como vota a eminente conselheira Yara? Com relator. Como vota o eminente conselheiro convocado Mário Filho? Com relator. Então, por maioria, mantido o voto do eminente relator Mário Manuel Coelho de Melo. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão todos pacificados e aprovados por este plenário. Os processos da pauta de Vossa Excelência, conselheiro convocado Mário José de Moraes Costa Filho, tanto na condição de conselheiro convocado como de auditor, estão todos aprovados sem nenhuma ressalva por esta Corte de Contas. Pauta administrativa. Não há destaque, mas está Senhor presidente, aqui. só para lembrar que na pauta eu pedi vista do último processo. Não sei se foi registrado, me desculpe. Não foi, mas está concedido a Vossa Excelência. 1402, 2016, eu pedi vista. Não. Foi aquele que o conselheiro Mário de Mello também... Desculpe, senhor presidente. Desculpe. Eu havia pedido, mas o conselheiro Mário de Mello, que tem precedência, pelo menos em relação a mim... Afetiva a todos nós. De toda maneira... Até por ser nosso embaixador. A vista está concedida a ele, por favor. Se for o caso, eu peço na outra sessão. Com todas as Muito obrigado. credenciais do Itamaraty, apresentadas em sua primeira sessão aqui na Corte de Contas. Continua, mesmo não tendo nenhum destaque, facultada a pauta administrativa aos senhores. Não havendo nenhuma manifestação, está aprovado por unanimidade. Gostaria de convocar os senhores para a nossa sessão ordinária às 10 horas do dia 19, na próxima terça-feira, no dia e horário regimental. No mais, agradecer a Deus por mais Senhor uma presidente, sessão. antes de Vossa Excelência bater o martelo e encerrar a sessão, eu também gostaria, que não tive a oportunidade de fazer no momento adequado, mas de desejar todo sucesso no retorno da Andréa, de sua esposa, a Manaus, com muita saúde, e que ela possa voltar à sua casa com toda tranquilidade, que todos nós sempre estivemos presentes. Não tive a oportunidade de falar naquele momento por uma série de fatores e agora estou aderindo à torcida organizada pela saúde dela. Amém. Até porque, nessas horas que você sabe a falta que uma mãe faz numa casa, ainda mais com filhos adolescentes em férias. Eu confesso que é complicado esse negócio de fazer supermercado. Segurar os meninos. Presidente, da mesma forma... Dentro da dupla jornada. Presidente, da mesma forma que o conselheiro Érico não me manifestei no momento adequado, quero desejar um pronto restabelecimento à sua esposa. Obrigado pelo carinho de todos. Presidente, Pois não. uma frase só, da canção de Tim Maia, Primavera. Obrigado pelo carinho. Está encerrada nossa sessão.